Passou um bom tempo desde a última vez que eu falei sobre backups aqui do canal, não sei se você lembra. E hoje as coisas estão bem mais organizadas, com automação em grande parte das paradinhas que a gente tem por aqui. E hoje eu vou te mostrar como tudo isso está funcionando e quem sabe você pode tirar algumas boas ideias do nosso setup de backups. E o vídeo de hoje tem um apoio do OnlyOffice, uma suíte de escritório muito legal para você conhecer, especialmente você que gosta de softwares open source que podem ser implementados em diversas situações diferentes, do seu desktop ao seu servidor, do Windows ao Linux, passando pelo macOS, passando por dispositivos móveis. Links aqui na descrição para você conferir e saber mais. Eu já li muito sobre essa temática de backups e não parece ter uma forma assim 100% correta que todo mundo concorda de como se deve fazer um backup, além do famoso backup, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Tem três coisas que deveriam estar presentes num bom sistema de backups, na minha opinião. A primeira dessas coisas é um sistema automatizado, ou seja, não depende de você lembrar de ter que fazer o backup. 2. Tem redundância, ou seja, você basicamente tem mais de uma cópia dos seus arquivos caso alguma coisa aconteça com um dos seus backups. E número 3, o backup precisa ser facilmente restaurável, porque sim, muitas vezes a gente até lembra de que tem que fazer o backup, faz o backup, mas não lembra de testar a restauração para ver se essa parte do processo está funcionando como deveria, que é uma parte muito importante. A forma com que você vai fazer o backup das suas coisas depende do tipo de arquivos que você quer salvar, da frequência com que você precisa salvar esses arquivos, caso eles mudem muito, e claro, o tamanho desses arquivos, quanto de espaço você vai precisar para salvar tudo o que você precisa. Enquanto nos servidores que eu costumo administrar, do Linux, como do nosso fórum, do nosso blog, os backups primários estão em data centers com as próprias rotinas de segurança e eu mantenho uma cópia no meu disco just in case, eu vou falar no meu caso pessoal, assim, na minha workstation. Há alguns dias eu falei num dos episódios do nosso podcast, o Geocast, o quanto é complicado formatar o meu computador para mim hoje em dia. Tanto que o sistema operacional dele está rodando há basicamente 2 anos sem formatar. E eu acho que você vai entender o porquê agora. Dá muito trabalho restaurar todas as configurações que eu preciso para ser produtivo no mesmo nível. Dá para dizer que hoje o meu PC tem 3 unidades de disco principais, 2 SSDs de 1 TB, um que é o meu sistema operacional e outro que eu tenho para fins de distro hopping, que é aquela unidade que eu usei para instalar as distros KDE, que eu mostrei num vídeo recente aqui do canal. E a outra unidade que sobra é um HD mecânico de 1,5 TB. Não me pergunte onde foi que eu achei um HD com 1,5 TB, porque eu não faço a menor ideia. Essa unidade ela armazena alguns dos backups importantes para mim, como os vídeos do canal de Linux, os cursos e vídeos premium lá do Linux Play que os membros têm acesso. E como eu disse, um dos pontos importantes de um sistema de backups é a automação. Então aqui em casa eu rodo um NAS da Synology. NAS é uma sigla para Network Attached Storage e é um servidor que fica na minha rede doméstica, onde eu consigo usar um app da própria Synology para automatizar os backups com a minha workstation. Eu sincronizo uma pasta desse HD mecânico de 1,5 TB para esse NAS. E ele, na verdade, é super interessante. No vídeo onde eu mostrei o NAS, eu dou mais detalhes de como ele funciona, mas basicamente ele tem 2 HDs de 4 TB cada, usando tecnologia RAID da Synology para redundância. Então, além de ter os arquivos no HD do meu PC, eu tenho os arquivos no meu NAS, e no NAS ele tem 2 cópias de cada. Assim, caso um dos discos falhe, os arquivos ainda são acessíveis e se eu colocar um outro HD ali no lugar do que eventualmente falhou, o backup é reconstruído automaticamente. E acho que isso cobre um pouco da redundância que é necessário também. Porém, existe uma outra coisa que eu preciso salvar, que são assets rotineiros e documentos. Eu uso o Google Drive desde sempre praticamente. Eu tenho várias contas, uma delas tem 100 GB de tamanho e as outras por enquanto tem 15 GB, que são aquele espaço gratuito de armazenamento. O NAS da Synology tem uma ferramenta que eu adoro que se chama Cloud Sync para fazer backup de vários serviços em nuvem. Então, eu tenho o meu Google Drive, o Google Drive da empresa, o Google Drive da Luana, que tem muitas fotos especialmente que seriam legais de salvar, em sincronia sempre, fazendo backups de qualquer coisa que a gente faça upload para essas contas ou, na verdade, para pastas específicas dentro dessas contas. Mas no desktop ainda eu tenho o InSync, que faz Cloud Sync do meu Google Drive, mas apenas com alguns arquivos em específico, geralmente assets que eu uso nas edições de vídeo aqui do canal. Assim eu tenho os arquivos dinamicamente disponíveis. E uma das partes mais legais para mim é essa aqui. Uma das pastas que eu tenho dentro do InSync é de B-Rolls, que são essas imagens, esses vídeos que a gente usa para ilustrar os vídeos aqui do canal.
Então, caso eu adicione um novo arquivo de B-roll do meu Google Drive local via InSync, ele vai ser levado para a minha cópia na nuvem do Google, que por sua vez vai receber um backup no meu NAS, que vai gerar duplicidade de arquivos. Eu não vou negar, eu tenho um certo orgulhinho dessa organização. E ela é bem melhor do que eu tinha antes, que envolvia muita cópia manual e tal. E como você viu, tudo isso acontece automaticamente. Porém, o terceiro item da minha lista sobre ser facilmente restaurável ainda deixa um pouco a desejar, eu confesso. Apesar desses arquivos aí que eu mencionei estarem em ótima condição e serem facilmente restauráveis, as configurações do meu sistema, ou seja, fazer deploy de uma máquina com as exatas configurações para a produtividade que eu tenho agora, ainda não é uma realidade 100%. Existe uma parafernália gigante para automação de distribuições Linux, desde Ansible até Shell Script, mas nenhum deles parece atender exatamente o meu caso e necessidade no momento. Quer dizer, talvez Shell Script funcione, mas eu vou explicar. Veja só, digamos que o meu computador pegue fogo. Cadê uma madeira pra gente bater quando precisa, né? Hoje em dia é tudo de plástico. E eu tenho que refazer o setup dele todo de novo para começar a trabalhar. Quanto tempo eu levaria para deixar todos os programas e configurações exatamente como estão agora? Francamente, eu não sei. Mas eu imagino que não seja um negócio assim super trivial, ia gastar um certo tempo e seria um tempo desperdiçado que me dá tão agonia só de pensar. Mas eu já tenho uma ideia de como eu posso começar a resolver esse problema. E muito provavelmente isso envolve Shell Script. Eu já tenho alguns scripts que fazem pós-install do meu sistema. Inclusive eu tenho esse projeto em particular que é open source, está no GitHub do GeoLinux. Porém ele foi feito pensando no Linux Mint 19. Acredito que funcionaria no Linux Mint 20 também sem problema. Mas eu tenho usado o Pop! OS bem feliz aqui por 3 anos praticamente para fazer tudo. Logo esse script precisaria receber algumas alterações, porque a forma com que o Pop funciona, a interface e outras coisas é diferente do Mint. E por enquanto a solução seria Shell Script, tipo esse aqui. E se você quiser aprender a fazer um desses, nós temos um curso de Shell Script para iniciantes no GeoLinux Play, que te ensina a criar exatamente um desses scripts aqui. E a gente está fazendo também um evento gratuito de Shell Script avançado com o Slack-Jeff. Você vai poder acompanhar as aulas online em live. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você se cadastrar e participar sem custo nenhum. Mas voltando aqui, eu tenho que encontrar uma outra forma de salvar algumas outras coisas que não tem a ver só com softwares instalados no sistema, que são as configurações desses softwares, tipo o OBS Studio. Felizmente, usar o OBS via Flatpak permite que eu salve uma única pasta inteira e possa restaurar ela facilmente no pós-install. Se eu armazenar, por exemplo, ela numa nuvem, eu posso fazer o meu Shell Script baixar aquilo e copiar para o local que deve, então existe essa possibilidade, acho que pode funcionar. Mas um dos programas mais ligados com a minha produtividade é o DaVinci Resolve. E ele tem alguns presets, bom, na verdade tem presets de tudo, né, que seria interessante de salvar, desde a configuração de atalhos de teclado, customizados ali que eu fiz, até os próprios presets de renderização de vídeo. Mas pelo que eu vi, ele armazena essas informações dentro de uma pasta local, então eu acredito que seria mais ou menos o mesmo esquema. Se eu salvar esses arquivos, pode ser que eu consiga restaurar em outro computador, o que me lembra aí de ter que testar os backups, né? Se eu salvar essas coisas eu tenho que ver se vai ser restaurado, senão não adianta colocar no backup. E para completar com a cereja do bolo, o Timeshift, programa que eu já mostrei aqui no canal para fazer uma cópia da raiz inteira do meu sistema. Na verdade ele consegue fazer cópia do que você quiser, mas eu acho mais interessante copiar a raiz, né? Eu tenho a minha home separada da raiz do sistema, como mostrei como se faz nesse outro vídeo aqui do canal. Então eu não tenho tanto espaço assim, porque apesar de eu ter falado lá dos 3 SSDs, que eu tenho como principais, eu tenho um outro SSD de 120 GB apenas para raiz. Então eu prefiro fazer snapshots um pouco mais pontuais para gerenciar melhor o espaço. E esse é o único que, apesar de ser possível automatizar também, não é um backup automático por deliberadamente uma escolha minha. Eu prefiro congelar momentos específicos no tempo e criar os pontos de restauração eu mesmo. E eu percebi que o meu script aqui vai ficar mais complexo ao longo do tempo até finalizar todas as coisas que precisam instalar. E essa nova versão provavelmente vai parar no GitHub também depois que eu terminar, mas outro problema que eu acho que eu vou ter em breve é armazenamento mesmo. Por isso, provavelmente eu preciso montar um outro NAS. E apesar de adorar o meu Synology, talvez a gente possa tentar montar um servidor diferente dessa vez usando o TrueNAS ou usando o FreeNAS.
Me digam nos comentários se vocês gostariam de ver um projeto desses acontecendo aqui no canal e me contem também como que vocês costumam fazer as rotinas de backups de vocês, como é que funcionam os backups de vocês. Eu vou gostar de saber. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, né, nos meus esquemas de backup, mas eu estou no caminho, sinto que eu estou no caminho, pelo menos. Se você quiser conhecer melhor o meu NAS da Synology, confira esse vídeo aqui do canal. E se você quiser aprender como fazer um servidor com o seu computador utilizando o FreeNAS, confira esse outro vídeo aqui. Eu te vejo na próxima.